Meus irmãos e irmãs, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia, no Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo 7, nós vemos que já logo de início, a partir dos primeiros versos, o texto nos mostra que houve uma discussão entre fariseus e escribas vindo de Jerusalém, que discutiam com o Senhor Jesus o fato de que os discípulos do Senhor, eles comiam pães sem lavar as mãos, sem observar a tradição dos antigos. E isso escandalizava os fariseus e os escribas, porque para eles aquele fato consistia numa transgressão da lei, e os discípulos estavam se tornando impuros, porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. Quando nós lemos aqui a partir do verso 14, o Senhor Jesus ele nos dá um ensinamento a respeito daquilo que é puro e daquilo que é impuro, ou seja, aquilo que realmente torna o homem impuro. Porque nós vemos, irmãos, que no Antigo Testamento, em Levítico capítulo 11, em Deuteronômio capítulo 14, nós vemos ali leis, rituais de purificação e santificação em que as pessoas elas deveriam observar para se santificarem para o culto. Ou seja, eram leis dietéticas que tanto o homem quanto a mulher, as crianças, todos deveriam observar no sentido de terem uma íntima comunhão com Deus, para prestarem um culto verdadeiro a Deus. Então, veja que no tempo do Senhor Jesus, isso é colocado em questão muitas vezes. E nós vemos aqui que o texto ele nos mostra que nós precisamos ainda hoje compreender uma realidade. Porque muitos cristãos ainda praticam essas leis do Antigo Testamento e pregam a observância delas. Algumas correntes, ou posso dizer que até mesmo todos os judeus observam, os judeus ortodoxos, mas há somente algumas correntes cristãs que observam. Mas nós vemos que aqui em Levítico, no capítulo 11, as proibições a respeito desse assunto, elas nos mostram uma realidade que muitas das vezes é ignorada hoje. Porque aqueles que pregam a observância dessas leis, eles não esclarecem de uma forma que o leigo, que aquela pessoa que está ouvindo, aquela pessoa que está tendo um contato pela primeira vez com o texto, ela possa entender. Porque nós vemos aqui em Levítico 11, leis referentes aos animais que se podiam, ou que se podem ou não podem comer. Nós vemos que aqui não era somente o simples fato de comer a carne de um animal, por exemplo, o porco, o lebre, o coelho, que eram considerados animais impuros. Eu vou dizer que eram, porque eu creio que isso já não procede nos dias atuais, e eu vou explicar o porquê. Mas nós vemos que aqui, a partir do verso 4, há colocados os animais que nós não poderíamos comer, ou seja, que o bom judeu não podia comer jamais, não podia ter contato. E nós vemos que aqui é colocado que o homem ele não deveria não somente comer, aqui no verso 8 diz assim, não comereis da carne deles, nem tocareis o seu cadáver, e vos o tereis como impuros. Veja que não era somente o fato de não comer, mas não poderia nem sequer tocar no cadáver do animal. Então nós vemos aqui a especificação de todos os animais, entre os animais terrestres, as aves, os répteis, os peixes do mar. Aqui há uma explicação completa mostrando o que se podia comer e aquilo que não se podia comer, o que tornava o homem puro e aquilo que tornava o homem impuro. Mas você já observa logo de princípio que não era somente o fato de não comer, mas não podia nem sequer tocar. E nós vemos aqui quando fala a respeito dos animais aquáticos,
nós vemos que aqui no verso 10 de Levítico 11 diz assim: mas tudo o que não tem barbatanas e escamas nos mares, nos rios, tê-lo-eis por imundo. Ou seja, todos os peixes que não têm escamas e nem barbatanas são imundos, e não se poderia comer deles. E aqui no verso 11 diz: será para vós imundos, não comereis a sua carne de modo nenhum, e abominareis os seus cadáveres. Tudo que vive na água sem ter barbatanas e escamas será para vós imundo. Então aqui, irmãos, a gente vê que há uma colocação dos animais terrestres, aquáticos, e coloca que eles são abomináveis. Então veja que aqui estamos tratando em primeiro momento o aspecto da lei. Isso era de extrema importância no tempo da lei, no tempo do povo de Israel. E nós vemos, irmãos, que aqui no verso 24 mostra-nos que, olha, contraireis impureza deles, todo aquele que tocar o seu cadáver ficará impuro até a tarde. Todo aquele que transportar o seu cadáver deverá lavar as suas vestes e ficará impuro até a tarde. Então veja, se um animal que era considerado impuro pela lei, ele morria e alguém tocava no cadáver, essa pessoa se tornava impura. Então veja, aqui a palavra nos mostra uma realidade que é muito ignorada hoje por aqueles que dizem praticar essas ordenanças. Veja que somente o fato de alguém tocar num cadáver, ele se tornava impuro, ele tinha que lavar as suas vestes, tomar um banho, e mesmo assim ele ficava impuro até a tarde. A pessoa que ia transportar esse animal morto para fora do acampamento, ele também se tornava impuro. Ele tinha que participar de um ritual para se tornar puro novamente. Ele lavava suas vestes, tomava um banho e ficava impuro até a tarde. Quando nós prosseguimos aqui na leitura do texto, nós vemos que a partir do verso 32 diz assim: todo objeto sobre o qual cair um animal impuro, estando morto, se tornará impuro. Todo utensílio de madeira, veste, couro, saco, enfim, qualquer utensílio será lavado em água e ficará impuro até a tarde. Veja bem, se você tinha um vaso com alimento ou com qualquer outra coisa e caía-se nele um rato, aquele vaso teria que ser quebrado e aquele objeto ou aquele alimento que tinha dentro daquele vaso se tornava impuro e você tinha que quebrar ele e jogar fora. Então veja que não era simplesmente o fato de comer. Quando nós vemos hoje alguns pastores, alguns mestres judeus explicando sobre essa doutrina, ela não procede para os nossos dias atuais. Por quê? Quando você pega, vamos dizer o seguinte: você não come carne de porco, porque aqui em Levítico 11 proíbe severamente. E você é um cristão e você crê que você precisa seguir essa doutrina hoje. Então você põe isso na sua cabeça e busca textos e acredita nisso. Mas quando você chega num açougue, por exemplo, e aí você chega no açougue e fala assim: eu quero comprar carne de boi, porque a de porco eu não como. Aí você observa que o açougueiro está lá picando a carne de porco com a faca, ele vai na de boi e corta ao mesmo tempo. Então, se você for olhar por essa regra da lei, em Levítico 11, em Deuteronômio 14, você vai ver que você não está observando, porque o simples fato da faca tocar a carne de porco e ao mesmo tempo tocar a carne de boi, a carne de boi se tornaria impura. Você não poderia consumi-la. E o simples fato de a carne de boi estar perto da de porco, ela se tornaria impura também. Então veja que essa doutrina ela não procede para nós nos dias atuais, porque se fosse para nós observarmos essa doutrina, nós nem ao menos poderíamos adentrar em um açougue. Veja que os judeus eles vivem em comunidade, assim como no tempo bíblico, eles têm um rabino que é um açougueiro, onde ele sacrifica ali, ele mata o animal segundo regras que eles estabeleceram. Então ele jamais se contamina com essas coisas.
Então você observa que essas leis aqui foram para um tempo específico. Hoje não adianta o cristão colocar isso na cabeça, porque não é porque é impossível observar, mas você tem que entender que há uma grande dificuldade sim de observar, mas nem só por isso, é porque elas não procedem, porque quando nós vemos aqui no verso 44 de Levítico 11, você observa que o real motivo da lei era a santificação. Então você vê aqui no verso 44 que diz assim: porque eu sou o Senhor, vosso Deus, foste santificados e vos tornar santos, pois que eu sou santo. Não vos torneis, portanto, impuros com todos esses répteis que rastejam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito para ser vosso Deus. Sereis santos, porque eu sou santo. Você vê que é uma lei de santificação e era até um tempo determinado. Quando você vem aqui para Hebreus capítulo 10, verso 10, você observa que o texto bíblico está dizendo: e graças a essa vontade é que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Veja que agora o cristão ele já não depende mais desses ritos da lei, restrições alimentares, rituais de banhos, de purificação. Ele já não depende mais disso, porque quando você estuda o capítulo 10 de Hebreus, você vê que Cristo foi preparado um corpo para ele, para que ele assumisse a natureza humana e pagasse o preço por nós. Então, através da oblação, do oferecimento do corpo de Cristo, nós somos santificados de uma vez por todas. Foi um único sacrifício que nos santifica para sempre. Então, já não necessitamos mais desses ritos da lei. Veja, eu não observo essa questão de Levítico 11, eu já observei há algum tempo, mas a partir da busca do entendimento da Bíblia, eu vi que se tornou impossível a observância desse rito nas condições em que nós vivemos hoje, nas condições em que o mundo se tornou hoje. Para você observar, se essa lei fosse realmente necessária para a igreja, nós teríamos que viver de uma forma muito restrita em comunidade, e não poderíamos ter muito contato com os de fora, com aqueles que não seguiam. É praticamente viver como os judeus vivem. Viver entre eles, trabalhar entre eles, comer entre eles. Veja, se você observa essa doutrina de Levítico 11, você não come carne de porco, mas você chega na casa de uma pessoa que come, aí a pessoa faz o comer com gordura. Aí você fala assim: eu não como a carne, mas você come o comer que foi feito com gordura, então você está quebrando a restrição da lei da mesma forma. Ou o simples fato de você estar ali, você já está se contaminando, porque aquela casa tem ali a carne de porco em si, ou qualquer outra carne, poderíamos dizer uma carne de coelho, uma carne de... igual tem alguns, os chineses comem cobra, né? Então nós vemos, irmãos, que essa doutrina ela não procede, porque se era uma doutrina de santificação, nós somos santificados pelo corpo de Cristo, que é o que vemos aqui em Hebreus 10, verso 14, que diz: de fato, com esta única oferenda levou à perfeição e para sempre os que ele santifica. Então, com esse sacrifício, com a oferenda do seu corpo, Cristo ele nos leva à perfeição para sempre. Ele nos santifica pela sua santificação. Porque você observa que há alguns países, como a China mesmo, que eles comem cobra, comem morcego, comem qualquer outro animal ou réptil. Muitos, praticamente todos esses que são proibidos aqui por Levítico 11, você observa que essas pessoas elas não são imundas pelo fato de elas comerem isso. Porque se elas se converterem ao Senhor, elas serão santificadas pelo que Cristo fez por elas. Então o alimento delas não vai interferir em nada na vida delas. É claro que a pessoa não vai poder comer pedra, não é bem assim também, ou comer qualquer coisa, mas o alimento não torna o ser humano impuro. Você vê que aqui em Hebreus, no capítulo 13, no verso 12, diz assim:
Foi por isso que Jesus, para santificar o povo por seu próprio sangue, sofreu do lado de fora da porta. No dia das expiações, quando Israel oferecia ali o sacrifício na grande expiação no dia 10 do 7º mês, o sacerdote oferecia o sangue no altar, mas o corpo das vítimas era queimado do lado de fora do acampamento. Então Cristo, ele também foi crucificado do lado de fora das portas de Jerusalém para santificar o povo, cumprindo assim o rito da lei. Então você observa que essa doutrina de Levítico 11, ela não tem procedência para a igreja, porque nós somos agora santificados pelo que Cristo fez por nós, pelo corpo de Cristo, pelo sangue de Cristo que nos reconciliou com Deus, e não pelo fato de comer ou não comer algo. Isso não nos torna agradáveis a Deus, é o que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 8. Então, irmãos, nós vemos que quando o Senhor Jesus, ele fala aqui em Marcos, no capítulo 7, ele mostra que aquilo que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, é o que ele diz aqui no verso 18, e ele diz: então, nem vós entendeis que tudo, então não entendeis que tudo o que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro, porque nada disto entra no seu coração, mas no seu ventre e sai para fora. Assim ele declarava todos os alimentos puros. E ele dizia: o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração do homem que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, insensatez e arrogância, falsos testemunhos. Então, meus irmãos, nós vemos que aqui o Senhor Jesus, ele mostra que o que torna o homem impuro é o que sai do coração do homem, e não aquilo que entra na boca do homem. Porque nós vemos que aqui o texto não está tratando também de Levítico 11, mas sim o Senhor Jesus nos mostra uma realidade, que agora o que contamina o ser humano diante de Deus não é o fato dele comer sem lavar as mãos, dele comer carne de porco, carne de cobra, carne de coelho, carne de rato. Não é isso que torna o homem impuro. No Antigo Testamento era, isso tornava o homem impuro. Mas agora Cristo mostra que aquilo que torna o homem impuro diante de Deus são estas coisas: intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícias, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez e falso testemunho. Aqui ele coloca 14 coisas que tornam o homem impuro diante de Deus. Nós vemos aqui em Marcos 7, dos versos 14 ao 23. Nós vemos em Mateus 15, 20, quando se repete essa doutrina, que Jesus fala assim: o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Porque a discussão aqui é essa, o comer sem lavar as mãos. Mas você observa que, tomando como base o texto de Levítico 11, do qual nós já citamos aqui, você observa que nós podemos entender que Jesus, ele coloca outros requisitos, que o que torna o homem impuro agora é o fato dele adulterar, dele cometer um assassinato, dele levantar um falso testemunho, e não o simples fato dele comer um animal que era considerado imundo. Porque até então, como já disse, as pessoas hoje, mesmo aqueles que dizem que seguem essa doutrina, eles não conseguem seguir, porque eles dizem que não comem a carne, mas às vezes eles tocam no animal. Então, se eles tocam no animal, por exemplo, a pessoa crê: o porco é imundo, eu não posso comer a carne dele. Aí ele toca no animal. Como que ele vai se purificar? De acordo com o rito da lei? Não, Cristo me purifica. Não, mas espera aí, você está confundindo as coisas. Então não tem como colocar um remendo velho num pano novo, porque o remendo velho ele vai estragar o pano novo. Então você observa que Cristo ele mostra que agora
na nova aliança, chegou-se à plenitude dos tempos, e aquele que é discípulo dele, ele precisa se purificar destas coisas. Não é aquilo que vai entrar na boca do homem que vai torná-lo impuro, mas ele tem que tomar cuidado com aquilo que sai do seu coração, porque é do coração que saem as intrigas, e uma intriga causa um assassinato. É do coração que saem as invejas, as calúnias. Então, irmãos, eu gostaria de falar muito mais sobre isso, mas o vídeo vai ficar muito grande. Mas entenda uma coisa, eu não estou criticando aqui quem quer praticar. Se a pessoa quer, que Deus a abençoe, que ela pratique da maneira que ela quiser, ou que ela vê que é o melhor. Mas eu vejo, irmãos, que nós somos hoje santificados pelo que Cristo fez por nós. E nós nos tornamos agradáveis a Deus, não é pelo que comemos ou bebemos, mas pela nossa fé em Cristo. Porque Ele é que é o sacrifício agradável e aceitável diante do Pai. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos aí. Se você que tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, que nós estaremos juntos abordando a palavra de Deus com muito carinho. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém?